Agora sim. Boa noite, olá, sejam bem-vindos. Aguardar a minha convidada aí. Sejam bem-vindos. Esta live aí do projeto Mulheres de Luta, Mulheres que Fazem História, continuando e findando, né, este nosso mês de outubro, com diversas outras mulheres. Já passaram, as lives estão aí no meu IGTV, quem ainda não conferiu pode entrar e aí se sentir à vontade. Sejam bem-vindos. Aqui agora vai dar certo. Exatamente. Olá! Tudo bem? Estou ótima. E você, Ana? Ótimo. Que bom que estou aqui com vocês. Sim, é um imenso prazer tê-la aqui. E quando eu estava pensando, já falei a respeito disso para você mesma. Quando eu estava pensando nesse tema, nada mais, nada menos que me veio assim a refletir que seria a pessoa ideal a trocar essa ideia, a trocar este papo, e que também tanto está na luta, né, para que assim a gente consiga ampliar, acolher e cuidar dessas mulheres, né? Que a nossa temática, lembrando bem, é esse libertar-se do abuso é um caminho para a vida, né? E quantas experiências a gente percebe que no nosso dia a dia uma ou outra afeta, e o que a gente tenta ainda compartilhar é que estamos aí para acolhê-las, né? Fique à vontade, Ana, a casa é nossa, tanto aqui quanto aí. E você pode se apresentar, fica bem à vontade. Tá bem. Bem, primeiro de tudo, eu quero agradecer a Emanuele por esse convite tão carinhoso para eu estar aqui com vocês hoje, a gente fazer um bate-papo. Eu sou Ana Paula, administradora, terapeuta floral, trabalho com terapias e fundadora do Canto da Loba, que é um projeto que trabalha especialmente com mulheres que vivem a maternidade solteira. Então, como a Emanuele disse, né, esse é um caminho, inclusive, de libertação, de autodescoberta, e hoje eu trabalho muito no sentido de proporcionar isso na vida de outras mulheres. Então, vamos fazer um bate-papo. O pessoal, se tiver alguma dúvida, vai contribuindo também. Acho que a casa é nossa, né, Emanuele? Sim, exatamente. E aí, quando a gente já vamos adentrando e se sentindo à vontade exatamente com essa temática, né, Ana, que o que será que a gente pode pensar em, em algum tipo de comportamento abusivo? O que é, na tua visão, isso implica? Eu acho que o relacionamento abusivo, né, a relação de abuso, ela pode ser tanto a relação que eu estabeleço comigo mesma, ou então a relação que eu permito que um outro troque comigo, né? Essa relação de troca. E eu acho que aí começa o grande ponto desse tema, porque geralmente a gente tem um lugar cego para o fato de como nós nos relacionamos conosco, e a gente observa sempre o que fica mais fácil é o espelho, né? Então, como que esse outro chega na minha vida? E então, assim, para a gente trazer em exemplos práticos, eu estou conectada com o meu corpo, eu estou conectada com as minhas necessidades, eu estou com fome, eu vou comer um alimento que vai me nutrir,
ou eu vou comer alguma porcaria, né, para atender uma outra fome, uma fome emocional, alguma outra coisa. Então, são pequenos comportamentos, são pequenos hábitos, geralmente, que nós temos para conosco, que muitas vezes demonstram o quanto que você está cultivando saúde ou não com você mesmo. Uhum. E é legal que até quando você fala atrás desse exemplo, por exemplo, da comida, né? Ah, é interessante que eu assimilo isso, a gente pensar, será que iríamos ingerir algo tóxico, né? E muitas Com vezes a gente... certeza. Uhum. Pode Com falar, pode certeza, a perguntar. gente está o tempo todo consumindo coisas tóxicas, e aí eu penso o seguinte, bem, o que está por trás, né? O que está por trás desse consumo tóxico de coisas, sejam alimentos, seja bebida, sejam pessoas, sejam comportamentos, né? O que está por trás? E aí a gente vê muito na escuta, a gente vê muito nas trocas que o que fica por trás geralmente é um buraco. Geralmente é um buraco insaciável do ser, onde esse ser está deslocado de si mesmo, de quem ele é, dos verdadeiros valores, da verdadeira nutrição dele, emocional, espiritual, mental. Então, quando eu estou esvaziado de mim mesmo, eu entro em um processo compulsivo de precisar que o que está fora de mim me preencha, independente que esse estar fora ele é, né? Então, uma profunda desconexão consigo mesmo, e aí você está num processo de consumir coisas para preencher esse vazio. Uhum. E também me dá a sensação, eu só acrescento exatamente isso, e me dá a sensação assim de uma despersonalização, né? Do próprio eu, que não me enxergo mais como ninguém, como nenhum tipo de função, numa busca, né, em estar naquela tentativa de deslocar o prazer ou talvez aquele preenchimento de amor no outro, que não é saciável, não é satisfeito, porque o outro às vezes também não está completo, colocamos assim. Porque aquela coisa, né? Geralmente, quando a gente vai estabelecer uma relação de troca, eu brinco muito que a chave é fechadura. A gente faz, assim, sempre um encontro perfeito, por mais que o resultado seja imperfeito, aparentemente, né? Mas então, se eu Sim. venho com um buraco e ações abusivas, eu vou encontrar uma pessoa que tem um perfil também de buraco e de abuso. E aí que eu acho super interessante, porque até a gente estava conversando isso, né, antes, assim, quando a gente estava pensando na ideia dessa live, porque hoje em dia está muito em voga, né? As pessoas elas caem matando a questão do ex-abusivo, do ex-tóxico, porque isso e aquilo. E aí eu acho que é uma grande pegadinha, porque a gente continua no processo de deslocamento do eu para o outro, como se o outro fosse o abusivo e eu a sacrostanta, né? Então eu acho interessante a gente lembrar que quando você está com um perfil assim, com um funcionamento assim, que foi construído ao longo de uma vida, esse outro que vai fazer parte com você, ele também vai trazer um, um, um condicionamento tóxico. Porque é muito difícil, se você está na saúde, você encontrar uma pessoa que está com comportamentos e hábitos tão saudáveis e dar match. Sim. E ali, assim, eu penso também a gente tentar refletir a respeito disso, de que aqui a nossa troca, né, Ana, ela tem já a própria, as pessoas que estão acompanhando, os que vão acompanhar, tem aqui nós, e aí eu sugiro que ainda tenha um terceiro olhar, né, que seria a integração desses que estão já, né, pré-concebidos, junto com o nosso, e aí um terceiro olhar, que é muito importante quando a gente pensa em trazer, em debater esse tema, ele não tem uma verdade absoluta, né? Não é algo concreto. E principalmente a gente precisa ter um cuidado e uma cautela a tentar ver e ajudar quem está lá do outro lado. Nesse grito, que muitas vezes está
mas que não encontra exatamente um suporte que possa somente ampará-lo, somente ouvi-lo. Oi, Emanuele, essa sua fala, eu acho ela fantástica. Eu acho ela fantástica, porque eu não tinha essa dimensão quando eu estava do lado de lá, como paciente, como cliente de um processo terapêutico, né? É como se eu colocasse a pessoa que está me atendendo em um lugar né, muito mais alto e eu, por estar ali no papel de quem estava recebendo, precisaria eventualmente de um guia, alguma coisa assim. Hoje eu sempre eu tenho muita cautela para esse lugar, eu tenho muita cautela que seja construído essa ideia a meu respeito, ainda como terapeuta, porque eu gosto muito de trabalhar o conceito de autorresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade ela é fundamental em qualquer processo de cura, ainda que aquela pessoa chegue em um momento muito sensível e que a autorresponsabilidade seja algo muito distante do que ela possa lidar, porque ela não tem essa estrutura, né, de assumir responsabilidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes, o que a gente enxerga, né, como um caminho para o outro, não vai fazer sentido para aquela alma dentro do caminho dela. Então, eu acho que é muito interessante a gente tomar cuidado com os discursos prontos e sempre respeitar a história e a construção de vida do sujeito com quem a gente fala. Então, às vezes, a gente, enquanto amiga, enquanto alguém que está ali ouvindo, dando um conselho, alguma coisa assim, você está numa perspectiva de que a pessoa está vivendo uma situação abusiva e aquilo para você faz um sentido, né? Mas para o momento de vida daquela pessoa, o que ela está passando tem um porquê, tem um para quê. E aí, às vezes, o ponto que você falou, né, desse terceiro olhar, de ser um olhar mais, talvez um caminho do meio, entendeu? Porque quando a gente chega com verdades muito absolutas na vida do outro, será que esse comportamento não é um comportamento abusivo? Faça isso, vá por aqui, é assim que tem que ser. Eu não sei se, como alma, aquela alma tem um caminho a percorrer e isso faz parte da história dela. A gente pode ajudar no sentido de dar o suporte, a gente pode ajudar no sentido de trazer uma consciência maior, uma expansão de consciência, mas eu acho que ditar caminhos na vida do outro como se aquilo fosse uma verdade absoluta, ao meu ver hoje, é um comportamento abusivo. Eu vou dar um exemplo aqui, pegar um exemplo da questão da maternidade, né? Eu acho que a maternidade é campo farto para a gente cometer muitos abusos no lugar de tutores, né, desses seres. Quem aqui, como mãe, não tem um filho ideal que você passa, né, a começar que a maternidade para a mulher, ela não começa na gestação, né? Ela começou lá atrás, quando ela estava brincando de boneca, via de regra. E aí a gente vai ter aquele conflito entre filho real e filho imaginado. Então, esse pai, esse tutor, né, esse cuidador desse espírito aqui que vai aflorar para o mundo, ele precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai conduzindo caminhos e apontando caminhos que se tornam abusivos para os nossos filhos. Né? Um autoconhecimento muito grande e separar o que é meu e o que é dele. E que eu consiga conduzir essa jornada, mas não, né, influenciar no sentido dessa pessoa se perder de si mesma e viver o meu caminho e não o dele. Isso é muito difícil. Uhum. É interessante que eu me relembro de uma situação, talvez você vá também lembrar da piscina. E assim, ainda pequeno, né? Essa construção ali, ela pode ser reforçada, né? Aquela tentativa do não, vai, mas só uma vez, uma criança, por exemplo. Vou pegar até o meu filho, por exemplo. Ele querer algo e eu dar a resposta a ele que eu não quero, não estou afim naquele momento de fazer aquela coisa talvez legal para ele. E aí, de repente, ele insiste, né? E não, por favor, mas é só um pouquinho, só a última vez. E aí, esse ceder também abre espaço para que ele entenda que quanto mais aquele comportamento repetitivo, aquela
até mesmo aquele condicionamento que eu ofereço ao outro, né? De alguma forma, eu reforcei aquilo que ele estava nessa tentativa. Favorece para que a criança seja também com o outro, talvez não mais com a mamãe, mas com o outro, com o coleguinha, com uma professora, com qualquer outra pessoa, essa atitude abusiva em só mais um pouquinho, porque ali, de alguma maneira, fica registrado, né, para a criança. Ele não compreende com a consciência que nós temos. Mas é muito interessante a gente olhar que desde pequeno, desde aquela construção na infância, né, na primeira infância, principalmente, né, Ana, é onde a gente vê grandes potencialidades para que talvez ali na adolescência aquilo possa ser mais boom, né, possa ser mais nítido. E aí, quando a gente tenta fazer uma intervenção, o que é maravilhoso, né, ainda nessa infância, o não, né, ensinar que o outro não quer. Por isso que eu falo assim, essa questão né, de olhar para as nossas relações abusivas é realmente muito delicado e eu acho que é um trabalho que exige uma compaixão, né, uma autocompaixão consigo, com o outro, porque é muito difícil. É um movimento compulsivo para que eu consiga voltar lá atrás e ver os movimentos de infância que eu não vivi de forma saudável, adequada. São hábitos instalados com a força do tempo, então realmente são hábitos, né? Você tomar a consciência, escolher fazer diferente, conseguir fazer diferente, porque às vezes eu tomo consciência, me proponho, mas é um hábito tão forte que eu não consigo vencer. Quando eu vejo eu estou no mesmo movimento, eu ainda estou com a velha consciência, né? Então, mais interessante, envolve o outro, né? O outro também, a outra pessoa também vai vir machucada, também vai vir com seus pontos e tudo mais. E aí existe um ponto que eu acho muito interessante, que é o ponto do perdão, no sentido da gente entender isso, se perdoar o outro, né, pelos abusos, mas também a gente não pode se perder no discurso do perdão, porque senão a gente acaba legitimando relações, comportamentos abusivos que não deveriam estar, como você mesma mencionou, vistos como normais e aceitos, e é isso mesmo. Então, a gente precisa construir uma das coisas mais difíceis para quem não tem esse referencial, que é o referencial do limite, que é o que você estava mencionando em relação ao filho, né? Então, pensando no exemplo da mãe ou do pai, do responsável por uma criança, a gente tem que colocar o limite com respeito, assertividade, firmeza, mas a gente não pode fazer isso de tal forma que seja uma invasão e uma intervenção no caminho do outro. Então, realmente existe um equilíbrio, né? Um equilíbrio bem sutil a ser alcançado. E isso também vai ser cobrado da gente lá na vida adulta. Então, ok, houve um comportamento abusivo comigo, eu consigo entender a vulnerabilidade do outro, eu consigo me esforçar no sentido de um perdão, mas não é que eu vou aceitar. Eu também preciso saber até onde eu vou e até onde eu não vou. E esse autoconhecimento e essa barreira, né, do que eu aceito e do que eu não aceito, é algo que precisa ser revisado profundamente quando a pessoa está envolvida em relações abusivas, né? Que é quando você começa a fazer um caminho de desconstrução daquilo que já está legitimado para você como o certo, né? O normal. Uhum. É bem isso, né? E é tão complexo, né, Ana? Assim, trazendo para a prática, trazendo para a realidade, e a gente percebe, assim, tantos pacientes feridos, né? E muitas vezes eles tentaram sozinhos por muito tempo, né? E como que você percebe, Ana, que a gente possa, pela tua visão, pela tua atuação também, como que você percebe
que dá para ajudar essas pessoas? Então, eu acredito muito, né, no trabalho da psicoterapia, acredito muito no trabalho da terapia floral, trabalhos gerais, né, de expansão de consciência. Então, eu acho que realmente todo o caminho de autoconhecimento, eu acredito que eu gosto muito, assim, foi como eu te disse, eu gosto muito de trazer a pessoa que eu atendo para a autorresponsabilidade. E eu gosto de passar para as pessoas também. Eu gosto muito de trabalhar com a Roda da Vida, que é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta do coach, que eu já me deu o direito, né, de fazer ao meu modo, então eu tenho a minha roda da vida, e eu sempre passo para a pessoa que eu estou atendendo atividades que saiam do atendimento terapêutico. Eu sempre falo assim, olha só, não sou só eu e você aqui, é você aqui fora também. Então, pequenas tarefas, pequenas atividades dentro de um contexto de vida, porque eu acredito que ninguém segura, entendeu? Num consultório terapêutico. Não é isso. O barato é a gente começar a expandir e ver que outras atividades da nossa vida podem trazer saúde e dentro, né, de uma composição saudável trazem. Então não adianta nada você vir aqui falar um bando de coisa e comer mal, e não fazer exercício, e não ter comprometimento com questão de horário. Então é um conjunto mesmo, sabe? É olhar para esse conjunto de vida e, claro, ter muita cautela em assumir novos compromissos. É que nem no final de ano. Todo final de ano, a gente vai chegando naquela época de dezembro, começa a fazer a listinha dos próximos, né, das próximas atividades do ano seguinte. E aí você fala assim, bem, eu estou já há 5 anos refazendo a mesma lista porque eu coloco um monte de coisa e eu não dou conta de fazer nada. Por isso que o caminho do abuso é um caminho de vida. A gente fica na ansiedade de responder às expectativas sociais. Ah, não, eu já saí dessa perspectiva, meu relacionamento é ótimo, não tem abuso. Gente, nós fomos criados na cultura do abuso. Nós fomos criados com um governo abusivo, com uma escola abusiva, com pais abusivos que também foram abusados. É uma questão que está em voga, né? Eu acho que quando a mulher ela parte para uma ação muito crítica com esse masculino, sem compreender as dores desse masculino, né? Os homens permitidos falar os seus sentimentos. Nunca. Isso não existe. Qualquer escuta que você faça, eles estão agora começando a entrar em contato com esse mundo das emoções. E a gente espera que os caras sejam super desenvoltos, né, nos seus relacionamentos. Eu acho que a gente precisa entender de fato que nós estamos em uma fase de transição. A nossa geração está nessa fase de transição. Então a gente não vai encontrar homens tão prontos assim. E essa construção vai ser junto, né? O relacionamento vai se estabelecer em novas fronteiras e novos pactos vão ser feitos dentro de uma visão abusiva ou não, né? Agora, a gente esperar o príncipe encantado no cavalo branco e achar que vai resolver a vida, eu não acredito e não vejo por aí. Não vejo por aí, né? A escuta que a gente tem, tanto das amigas quanto em consultório, mostra que não é muito por aí, não. Sim. É tão legal quando você traz o encontro ali dos dois, né, para um match, digamos assim, para esse relacionamento fluir, e aí ao mesmo tempo percebendo, será que eu estou pronta e construída de um modo saudável a conhecer alguém? E a gente se pega muito, né, Ana, assim, esperando que o outro preencha, né? E aí já demonstra tão... para o externo, é tão nítido que aquilo, primeiro, precisa fortalecer, primeiramente, aquele indivíduo, eu, para depois, né, prosperar num relacionamento, e a gente nem pensa assim, eu trago aqui a refletir nem só no relacionamento amoroso,
mas um relacionamento também, amizades, um relacionamento familiar mais saudável. E aí, pensando em essa expansão, e nesse trabalho que a gente percebe, a gente se empenha a estender a mão para o outro e a também ajudar a cuidar e a olhar, é onde ali também o paciente e a pessoa ela precisa estar disposta, né, Ana? Que a gente percebe É, tanto essa assim, questão que de que o outro ele pede ajuda, mas ele volta para o núcleo, o núcleo, infelizmente, que não favorece, né, aquela zona de conforto, que é desconforto, né, que é desconfortável, que é abusiva dele com ele mesmo, no caso, e disso fica difícil dele conseguir encontrar uma rede de apoio saudável, né? Porque ele já volta para esse ciclo, porque ele já volta para esse autodestrutivo, que é onde a gente precisa pensar numa rede de apoio, uma construção saudável. O que você acha? então, é como eu falo, assim, vejo duas condutas terapêuticas e são caminhos completamente opostos. Um caminho é o caminho de você trocar a roda do carro com o carro andando, e o outro caminho é organizar-se para então estabelecer um relacionamento. Então, são caminhos completamente diferentes. O que a gente sabe dentro de um trabalho, né, de feminino, falando agora aqui especificamente para a questão feminina, a gente sabe que existe a necessidade de um isolamento voluntário, vamos dizer assim, de um estar consigo profundo. É como se fosse mais ou menos assim, eu decidi que eu vou fechar para balanço, para entrar em contato com o meu eu, e mais fortalecida, eu me abro novamente para os relacionamentos. Então, são caminhos, né? Como terapeuta, eu acho muito complicado eu falar para a pessoa ir por aqui ou por ali. Porque foi como eu te falei, eu acho que isso influencia diretamente a jornada de alma daquele ser. E eu não me Sim. sinto neste lugar para fazer este, entendeu? Se a Uhum. pessoa chega com essa ideia, com essa vontade, eu vou dar o maior suporte. Porque a gente sabe que Sim. o isolamento, se você não está pronta para uma relação, é um ótimo caminho. Mas, ao meu ver, ele precisa ser voluntário. Até porque, para você conseguir estar neste lugar, você tem que ter um mínimo de nutrição emocional em si mesmo, porque senão você sucumbe, né? Às vezes a gente está falando assim, cara, você tem que ficar solteira, você tem que ficar um tempo solteira, você tem que ficar um tempo solteira, mas a gente não está entendendo que esse outro entra na vida daquela pessoa como, como um suporte para que ela consiga ultrapassar um momento muito mais difícil caso fosse sozinha. Uhum. Entendeu? Então, eu acho Perfeito. complicado, entender como terapeuta você entrar. Eu acho que a gente precisa sempre trabalhar no sentido de trazer consciência, mostrar. Por isso que eu sempre falo para você da autorresponsabilidade. Como Sim. como terapeuta floral, a gente tem um pouquinho mais de liberdade do que na psicologia clínica, porque talvez a gente possa colocar um pouquinho mais da opinião, não da opinião, né, mas talvez a gente possa ser um pouco mais incisiva e eu trabalho muito nesse sentido, né? No sentido de mostrar para a pessoa a autorresponsabilidade dela e os caminhos que estão se abrindo, né? Então, assim, olha só, se você for por esse caminho, vai acontecer assim, assim, assim. Se você for por esse caminho, vai acontecer assim, assim, assado, o que você prefere para a sua vida. E dentro da tua escolha, eu vou te dar o suporte que você está fazendo. Aí um outro caminho que pode ser escolhido por essa pessoa, por essa alma, é falar: não, eu vou trocar o pneu do carro com o carro andando. Ou seja, eu vou continuar me relacionando, seja com a minha mãe, seja com a minha irmã, seja com meu filho, seja com meu namorado ou com um eventual namorado, com quem, né? Eu não vou fazer o isolamento voluntário, eu não estou disposta.
Ok. Então, é a gente trabalhar a ideia da autoconsciência dentro de um relacionamento. É fazer com que essa mulher consiga entender o que é uma relação abusiva, identificar gatilhos e, caso ela esteja dentro de uma relação abusiva, como é que ela vai construir, né, uma tomada de decisão. Ou ela vai sair, ou dentro dessa relação ela vai ter que começar a se impor. Entendeu? Ela vai ter que começar a colocar limite dentro dessa relação. Limite. Isso aqui eu não aceito. Daqui para frente não vai passar. Ou vai ser assim, entendeu? E você ajudar essa pessoa nesse processo. É mais difícil? É mais difícil. Porque aí você vai ter um envolvimento, né, emocional, mental, energético, espiritual, muito mais difícil. E E aquela até estrutura resistente, está muito talvez, né? Oi? E até resistente, talvez, àquela pessoa, né? E será que esse processo é para mim? Exato, e aí entram muitos processos em que você acaba se subjugando, você acaba se diminuindo para entrar em um sapato que não te cabe, aquela coisa toda, né? Mas o que eu gosto de trazer também? Eu gosto de trazer, ao meu ver, eu acho que relacionamentos, todos eles, todos que a gente estabelece, traz para a gente oportunidade de aprendizado. Com Então, certeza. se essa relação apareceu para você e você não consegue se desvencilhar e está naquela cola, né, naquele processo de vai, não vai, aquela coisa, se você está com consciência, você está em um outro lugar, Sim. entendeu? Você Uhum. percebe, você se percebe e você começa a ter possibilidades para buscar um caminho diferente para aquele movimento que está acontecendo. Agora, o duro é você estar numa relação abusiva e não ter conhecimento nenhum, entendeu? E aí entrar em um movimento em que você está ali totalmente entregue, rendida, né, a um companheiro, a uma companheira totalmente abusiva. Então, eu acho que o caminho da autoconhecimento, sabe assim, da consciência. Eu tenho consciência, eu estou construindo limites, eu estou, daqui para frente eu não vou passar, entendeu? E aí, é claro, quem vai segurar a peteca sempre vai ser você. E aí que eu falo, não existe relacionamento abusivo com o outro se não existe relacionamento abusivo comigo mesma. Com certeza. Você que está aí em casa, você que está acompanhando a gente, você está sendo abusiva com você? Então, eu acho que a gente começar a buscar um caminho diferente conosco, automaticamente gera uma relação diferente com o outro, entendeu? Sim. E aí, agregando exatamente isso que você falou, na verdade, tudo isso que você falou, Ana, me leva assim, a refletir que este abusivo de você mesmo, primeiramente, ele também dá algumas características, né? Por exemplo, naquela sensação de menor valor, de desmerecimento. Ah, porque eu não preciso, pode ser para o outro. Espera aí. Você está se dando o menos. Não, a gente precisa ter muito bem esse olhar aí consciente, como você traz, e também eu instigo muito nos atendimentos e na forma de atendimento com o paciente, em trazê-lo para a autonomia. Que eu vejo Sim. assim, que a paciente pode ter, por exemplo, 60 anos, mas até hoje ela não escolheu nada exatamente que pudesse prover de algum prazer para a vida dela, porque é sempre remetido ao outro, sabe? E é tão ruim isso, assim, por um lado é ruim, mas ao mesmo tempo, quando ela se percebe que é ela quem escolhe, ela para e fala, peraí, então eu posso trocar um sabor de uma comida para eu provar se eu vou gostar ou não. É detalhe, mas assim, faz todo sentido para agrupar na vida dela, sabe? Ou na vida daquele E indivíduo. Porque quando a gente vem trazendo e pensando, eu particularmente gosto muito dessa questão da autonomia, é até mesmo instigar a criança a escolher.
Ai, Emanuele, mas quer dizer que você vai colocar teu filho, sei lá, de 4 anos para escolher se ele quer andar de bike ou de patins? Sim. Ah, mas ele pode cair de bike ou de patins. Tá, mas onde eu estou para proporcionar, após essa caída dele, uma intervenção de segurança e de apoio? De que ele pode ir, mas que eu estarei lá, caso qualquer adversidade acontecer. E é onde a gente percebe que quando adulto, né, Ana, algumas vezes a gente percebe que aquele adulto não teve aquele apoio, aquele amparo lá quando pequeno. Porque não era determinado, É aquela questão. ou melhor, não era escolhido, né? Alguém escolhia por ele. É aquela questão da gente trabalhar muito a autoaceitação. Você aceitar assim, porque assim, isso tudo que está sendo conversado, né, leva muito para autoestima. Então, à medida que eu tenho autoestima, eu vou me posicionar melhor dentro dessa relação com o outro. Mas para eu ter autoestima, eu tenho que ter autoaceitação. Eu tenho que aceitar a pessoa que eu sou, né? Eu tenho que a gente vê aí, né, até falando sobre questão de plástica, né, essa questão toda que a gente estava falando fora aqui da live. Quando a gente tem tipo, excessos de plástica, aquela coisa que não faz muito sentido, poxa, mas por que isso está acontecendo, né? Qual é a dificuldade que essa pessoa tem em se aceitar? A gente sabe que se a pessoa não está bem emocionalmente, ela vai fazer um processo de intervenção cirúrgica e a autoestima dela não vai resgatar, não é isso que ela está buscando, não é esse o movimento que ela está fazendo, né? Então, quando eu me aceito, eu tenho mais facilidade de aceitar o outro. Acho que esse é um primeiro ponto. E quando eu Perfeito. vejo esse outro e eu vejo que esse outro não atende às minhas expectativas para um relacionamento, fica mais fácil, né? Uma vez que eu estou partindo da autoestima, eu partir para encontrar uma outra pessoa, uma outra panela para minha tampa. A gente começa a entender que, gente, não deu para mim, vai dar para outra pessoa e tá tudo certo, entendeu? E não tem um problema, né? Agora, quando eu não me aceito, quando eu não me amo, eu não tenho capacidade nenhuma de aceitar ou não o outro, porque eu não estou bem comigo e eu vou fazer aquele movimento de querer que o outro seja quem eu quero a qualquer custo. Gente, deixa a pessoa ser quem ela é, entendeu? Então, eu acho que a relação abusiva ela tem muito também dessa questão da autoestima. Porque quando eu estou bem comigo mesma, eu vou viver minha vida, eu vou tocar minha profissão, eu vou cuidar dos meus projetos, entendeu? E a minha relação com o outro, é claro, a gente sempre tem outras pessoas no entorno que podem ser abusivas e tal. Mas até isso você vai encontrando caminhos mais saudáveis em estabelecer esse Sim. limite. Eu falo muito isso porque, como dentro, né, do projeto do Canto da Loba, eu escuto muito o discurso da mãe solo, o discurso seja uma mulher solteira, seja uma mulher divorciada e tal. E assim, como a gente não consegue estabelecer isso, fica totalmente à disposição desse outro, dos horários dele, do limite dele, do tempo dele, do jeito dele, e o quanto que aquilo ali gera uma afetabilidade gigantesca, porque o outro faz alguma coisa e você se envolve com aquele outro, vai um bando de emoção, e é tudo negativo. E aí, quando você começa a estabelecer limite, né? Ah, beleza, vai encontrar o nosso filho, né? Vamos entregar o nosso filho. Vamos estabelecer um horário. Vamos combinar esse horário de uma forma que fique bom para você e que fique bom para mim. Vamos tentar cumprir esse horário de uma forma que fique bom para você e de forma, entendeu? Então, quando a gente começa a construir isso dentro de uma autoestima melhor, né? Dentro de uma autoestima saudável, também levando em consideração possíveis situações que possam ter acontecido com aquele outro. Pegar os pesos, né, as raivas que você já carrega e desarmar. Gente, às vezes a pessoa atrasou porque aconteceu alguma coisa.
Mas você pega aquele quilo de expectativa não atendida e despeja no outro quando ele faz um A que não, né? Então eu acho assim que a gente precisa estar muito conosco para cada vez mais conseguir estabelecer uma relação saudável com o outro. E aí as coisas vão fluindo de um outro nível. Agora, eu parar toda a minha vida para fazer esse rehab, né, essa reorganização, me dar continuidade, eu acho muito difícil. Eu acho que é uma expectativa muito difícil, porque as relações estão acontecendo. O mundo está aí, né? Você tem que ir no trabalho, você tem que se relacionar com o pai e com a mãe, você vai conhecer um cara, você vai, entendeu? Sua amiga vai ter uma relação contigo que vai ser abusiva ou não, dependendo do posicionamento que vocês tiverem. Então, eu acho muito complicado, particularmente, né? Mas é aquilo que eu falei para você, eu estou sempre respeitando a tomada de decisão de quem, né, de quem eu estou conduzindo nesse caminho. E uma coisa que eu acho importante, eu gosto muito de usar o livro Mulheres que Correm com os Lobos como suporte terapêutico. Porque, enfim, né, é um trabalho fantástico de feminino, aquela coisa toda. E no primeiro ponto, ela fala exatamente sobre isso, que é a autorresponsabilidade de todo indivíduo por si. Quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas, sem ficar num processo de terceirização de culpados, eu não fiz isso porque meu pai, eu não fiz isso porque, né? Porque o meu marido, porque o meu namorado, porque essencialmente a gente não faz algo porque tem um ganho secundário muito bom, porque tem uma zona de conforto muito gostosa, e esse outro, que aparentemente é um ser abusivo, tá pegando o lado negativo, né? Tá tendo a coragem de assumir uma carapaça que você não tá dando conta de assumir. Porque ninguém é obrigado, gente. Ninguém é obrigado a ficar em relacionamento, ninguém é obrigado, né? Então eu acho que, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Sim. E ainda estendendo a questão desse ser que está sendo abusivo e aí algumas vezes ele não se percebe assim, né? Percebe realmente aquela persona, me fugiu a palavra, mas enfim, desestruturada, mas não só desestruturada, né, Ana, mas assim, enfraquecida. Essa é a palavra, enfraquecida. A gente precisa ter muito cuidado, né, em quando a gente percebe que alguém aí pede ajuda, né, e ainda voltando só nesse ponto para a gente conseguir em que possa aí compartilhar com essas outras pessoas e elas a refletirem que enquanto essa pessoa está enfraquecida, não é algumas medidas concretas ou algumas tomadas de iniciativa do que o outro quer que ele faça, né? Não, mas como assim? Aconteceu essa situação e você tem que, óbvio, você tem que denunciar, você tem que, sabe? Esquece de ver o indivíduo ali fragilizado e tirar aqueles pesos, ajudá-lo a tirar aqueles pesos de culpa, porque cada vez o leva mais para o buraco, vou dizer assim, né? E é muito perigoso a gente. Uhum. Tem muito esse aspecto que você está falando de construção, né? Então, a história de vida daquela pessoa, aquela História de construção. vida. E também, Uhum. e se a gente ir muito mais além, né? Se a gente buscar, assim, eu vou muito na linha da transpessoal. A transpessoal acredita que tem várias zonas de influência dessa mente. E aí, a gente Uhum. pensando na questão das constelações familiares, as constelações familiares, elas falam que a gente está sempre em um processo muito maior, em um processo sistêmico. Essa vida minha, ela está honrando uma família que tem um padrão de comportamento, né? Então, quando Uhum. eu chego com dois pés no peito, bato né, e falo para uma pessoa alguma coisa sem saber toda essa construção que está por trás,
Isso pode ser muito agressivo, pode ser muito abusivo. Por isso que eu estou dizendo que é complicado a gente chegar com verdades absolutas na vida do outro. Você não sabe o que a pessoa está carregando, você não sabe os desafios, você não sabe nada da vida daquela pessoa. E eu também não gosto de coisas muito mirabolantes, entendeu? Porque a minha pergunta é: você vai estar do lado dessa pessoa às 2 da manhã, quando ela estiver no desespero lascado, né, com mil questões na cabeça? Então, quando a gente coloca muito, você tem que, calma, os passos, a tomada de consciência não é um caminho do dia para a noite, não adianta. Não adianta, essa Exato. pessoa está em um processo familiar. Eu vou até aqui, assim, comentar com. A gente tem, todo mundo tem, né? O psicólogo, o terapeuta, ele sempre vai ter que fazer alguma jornada para conseguir fazer alguma coisa na vida de uma outra pessoa, não tem como. Então, a gente conseguir olhar para o nosso sistema, parar de brigar com o nosso sistema, aceitar ele como ele é, mesmo que seja um sistema, como a maioria de todos os sistemas, que vem com abuso, que vem com estupro, que vem com aborto, que vem com roubo, que vem com... Entendeu? É a gente olhar para Sim, essa ancestralidade, pegar ela, tomar, aceitar ela do jeito que ela é e falar assim: olha, daqui para frente, em honra a vocês, a esse masculino e a esse feminino, que não está lá essa maravilha, eu vou dar uma contribuição sim, vou fazer um pouquinho melhor, mas é um pouquinho, porque ninguém aqui vai errar, entendeu? Eu acho que só da gente tomar a sim. consciência de um movimento que uma família, né, um sistema familiar está fazendo e começar a fazer diferente, cara, já é um caminho assim, sabe? E toda a ancestralidade, o avô e a avó, o pai e a mãe, todo mundo que está aqui por trás vai estar vibrando e vai estar falando é isso aí, entendeu? Então, assim, e com calma. Os movimentos, eles não são de um dia para a noite. A tomada de consciência, ela é uma, sabe? E cada vez mais, o que hoje eu posso fazer por uma vida mais saudável? O que hoje eu posso fazer por uma vida menos abusiva? Eu comigo mesma. Quando eu estabelecer hoje, aqui e agora, uma relação melhor comigo mesma, o entorno começa a mudar. Não, eu nem vou mexer com a Ana, porque eu sei que ela põe limite, ela, entendeu? Porque você está colocando a plaquinha do limite. E Exato. é devagar, e esse limite foi muito. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive esse ano, que foi muito legal. Eu tive uma relação com uma agência que estava me atendendo e tudo mais, e não foi bacana a forma como ela terminou. E aí, num processo de meditação, eu estava com aquilo ali, tentando entender, gente, o que eu vou fazer com essa informação? Como que eu vou lidar com isso? E veio o sentimento para mim de que o meu caminho de construção do limite, eu quero que esteja cada vez mais, não estou dizendo que agora ele já é, mas ele é um caminho mais yang, mais compassivo. Ao mesmo tempo que se constrói o limite, mas com mais amorosidade. Sim. Eu acho que quando a gente vai para essa questão, sabe, do abuso, e a gente vai assumindo discursos sociais prontos. Gente, daqui a pouco a gente vai por um caminho em que o feminino e o masculino vão se matar de tal ponto que não vai ter mais encontro. Esses dias eu estava no Instagram fazendo, né, acompanhando o Instagram, que tem uma grande influência que fala para muitas mulheres e tal, que existe estudo na China onde duas raças podem ter ratinhos sem a participação masculina. E aí, a gente vai eliminar o princípio masculino, a gente vai dizer que não precisa mais dessa força reta, objetiva, de ação, né? E só o feminino que funciona, Então, eu acho muito complicado, ainda que a gente saiba que as polaridades podem se manifestar independente de gênero, aquela coisa, mas aí que tá. O masculino, ele tem um porquê e um para quê. E o feminino também. Então, quanto mais a gente consegue estabelecer internamente o equilíbrio das nossas polaridades, dos nossos limites, o autoconhecimento, quem você é, aquela coisa toda, aí você começa a ter uma relação com o outro mais amorosa. Não adianta você estar numa relação querendo dizer para o cara como ele tem que ser, como ele não tem que ser.
Ou você aceita ele do jeito que ele é, ou ele não é o cara pra você, né? Pra que que a Sim, gente fica enchendo o saco do outro o tempo todo? sim. E aí, nossa, legal, porque isso me lembrou da live da Camila, que infelizmente não consegui estar vendo, mas me lembrou muito dessa questão de que ela traz essa de um precisar do outro. Como você traz a fechadura e ali, né? A chave e a fechadura, foi assim? Sim, a chave é fechadura, né? Isso. E aí, esse masculino precisar desse feminino e, ao mesmo tempo, os dois uh, seria... essa foi a palavra que ela trouxe, complementar. Se complementarem. E é tão interessante, né, Ana, que aí muitas vezes até mesmo mulheres enrijecidas, precisando mais desse feminino, né? Precisando mais desse, não, peraí, pode chorar, peraí. Não precisa dar conta de tudo. E essa é a verdade de que poucas pessoas compartilham, infelizmente. Porque a gente consegue perceber, principalmente vida de Instagram e etc., que parece que até é ser desleal a mulher que não consegue fazer tudo daquela programação que você mal acorda e já tá lá os stories, já tá tem o café da manhã, já tem a pessoa com tudo pronto, o Excel aberto, a planilha ok, sabe? Então, assim, quando você traz em eu, Ana, preciso ser mais, ou ter mais compaixão, né? Dessa forma amorosa comigo mesma, eu trago aqui expandindo até mesmo essa questão da gente diminuir a cobrança de nós Sim, conosco mesmo. sim. É saber pedir ajuda, é identificar que tá triste e se permitir chorar. Esses dias eu tava, meu pai tá doente, aquela coisa toda, e eu me sentindo no papel, né? Ah, eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo, nananana. Aí eu passei na casa da minha avó, sem ligar, sem avisar. Vó, vim comer um macarrão. Você pode fazer um macarrão pra mim? Que E eu delícia! fui nessa. E foi, sabe assim, foi tão gostoso, sabe? Para que eu preciso chegar no limite para pedir ajuda? Por que eu preciso Perfeito. extrapolar o limite para pedir ajuda? Sabe? Eu acho que quando a gente Perfeito. começa a olhar para a gente e ver que, como adultos, a infância ela sempre vai ser uma base onde a gente vai voltar para essa infância e ressignificar. Mas chega um determinado momento, mãe, pai, muito obrigada pelo que vocês me trouxeram, né, pela vida que vocês me deram, que é o mais importante, o maior tesouro. E daqui para frente, eu me responsabilizo por cuidar de mim. Então, eu vou me reorganizar, né, com o que vocês trouxeram de bom, e daqui para frente eu vou ficar. Eu vou me curar, eu vou me autoconhecer, né? Sim. E com A gente isso, tem um hum, minutinho. tem? Deixa eu dar só um confere aqui. Tem que estar aí, que eu quero, se der tempo, Uhum. eu quero Tem contar pro pessoal. mais 7 minutos ainda temos. Eu vou ver se eu converso com a Emanuele, se de repente passar um post, alguma coisa assim, que fala da jornada da heroína, que é um livro de uma americana, a Maureen Murdock, e ela fez uma relação, na verdade ela falou assim, gente, a jornada do herói é para homens, e o processo Uhum. de individuação e de amadurecimento das mulheres ela tem algumas particularidades. E vai muito pela desidentificação de uma postura masculina da mulher no mundo, que é quando a gente fica muito yang, vai por um Uhum. processo profundo de cura do feminino, por uma reconexão com a nossa mãe, porque não tem cura de feminino sem reconexão com a mãe. E um dos momentos mais difíceis é a cura do masculino, é o perdão para esse masculino. Porque, assim, uma coisa né, a gente traz uma herança de um abuso a esse feminino. Isso é herança de todos nós.
E quando a gente não consegue perdoar esse masculino, a coisa fica muito difícil. Então, é olhar para esse masculino, é perdoar esse masculino, que também pode estar dentro da mulher, dentro de uma visão patriarcal. Então, aquela mulher machista que também vai perpetuando esse masculino abusivo. E aí, sim, a última etapa da jornada da mulher é a integração das polaridades mais saudáveis um pouquinho, né? Porque não adianta a gente querer achar que está tudo resolvido, eu acho que é um caminho de vida mesmo. A gente está sempre olhando para isso, sempre caminhando um pouquinho mais. Perfeito. Eita, você tem, com certeza tem um espaço, irei compartilhar com certeza, e é muito gostoso, Ana, trazer a respeito desse tema em que a gente percebe que, na verdade, é um processo, né? E a vida é um processo. Como você trouxe, pontuou bem durante a nossa troca aqui, que não é do dia para a noite. Porque foi uma construção que, peraí, a gente precisa parar, desconfigurar um pouquinho para ter uma nova configuração, né? E aí, desorganizada, e agora o que é? E aí, quando se percebe nessa forma desorganizada, em não necessitar chegar no limite, ou talvez até mesmo arriscar esse limite, passar um pouco dessa barreira, é onde a gente percebe que aqui estamos, né? Que aqui somos alguém que estende a mão em cuidar do outro, em acolher, em também ver que o outro tem tem muitos potenciais, né, Ana? Em que talvez ele sozinho ele não consegue. E eu acho que está aí um grande convite para o pessoal que fica, né? Talvez, assim, para a gente finalizar a live, que a pergunta ela pode ser absurda, mas eu convido vocês à reflexão. O que as pessoas abusivas que eu tenho na minha vida trazem de bom para mim? O que esse homem abusivo, ou, né, o que isso traz para minha alma? Porque eu acredito que a gente faz escolhas com a alma. Para que essa pessoa está contribuindo na minha jornada? Porque a gente consegue fechar um ciclo abusivo com gratidão. Quando você não fecha um ciclo com gratidão, ele engancha que ele não fecha. E daí fica no toma lá da cá. Deixa eu entender o que esse ser abusivo está me trazendo. E honrar isso. Porque na visão da constelação, os abusadores, eles têm um para quê. Não adianta a gente querer apontar o dedo, né? O que esse ser está querendo me trazer e me mostrar? Uhum. E vai ficar essa pergunta, uau! Eu não estava preparado para ela agora no final, mas gostei. Reflexiva e muito a realmente afetar, né, do que olhar para os relacionamentos passados em todos os tipos de relacionamento, né, não só colocando relacionamento amoroso, enfim, abrindo aquele leque e olhando para todos, né, e quando você trouxe também já, só ressaltando aqui algumas palavras, como a aceitação, como o perdão, né, e a gratidão, conclui esse ciclo, né. Ana, é um prazer imenso. Deixa eu ver, temos aqui, estamos exatamente próximo do nosso encerramento dessa troca aqui. Eu amei, é muito bom tê-la comigo, é extremamente prazeroso compartilhar também da minha vida, das minhas experiências, algumas experiências contigo. E gratidão, te amo, te honro e gratidão mesmo. Te amo, te honro. Obrigada pelo convite, um beijo para todo mundo. Vou deixar salva. E aí, também que vocês possam acompanhar a Ana lá no perfil dela. Combinado? Um beijo. Beijo.